Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, nessa lição desse trimestre que tem sido uma bênção para as nossas vidas, que tem sido maravilhosa esse aprendizado. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, que traz por tema o ministério avivado de Jesus. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse ministério de Jesus e sobre a atuação do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério. O textuário, irmãos, vai dizer assim para nós: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática vai nos dizer: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, como todos já sabem, eu não leio para ganharmos tempo, mas ela estará em Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 4, verso 14 até o 22. Você pode acompanhar aí na tua casa, você pode lê-la depois aí que nós finalizarmos esta lição, para entender um pouco mais sobre o contexto desta lição. Logo na introdução, o comentarista ele escreveu algo que me chamou a atenção, que eu estarei lendo aqui para os irmãos, compartilhando com vocês aquilo que eu achei muito interessante quando ele escreve. E diz assim: além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Entendemos aqui que a chama do Espírito Santo no ministério de Jesus sempre esteve acesa. A chama do Espírito na vida de Jesus sempre esteve presente, sempre esteve ali ajudando a Jesus a cumprir o seu ministério. Nós vamos perceber certas situações que Jesus passou ali, que muitas pessoas normalmente jogaria tudo para o alto, desistiria do seu ministério, desistiria da sua chamada, desistiria da sua vocação, por não suportar talvez a pressão daquele momento, daquela situação. Exemplo disso, nós vamos perceber Jesus quando ele se retira para orar. A Bíblia diz que ele sobe no Monte das Oliveiras e leva também os seus discípulos junto consigo. E ele se distancia a mais ou menos ali um tiro de pedra do seu discípulo. Já que isso, um tiro de pedra equivale de 20 a 30 metros de distância. Então ele se distancia de 20 a 30 metros de distância dos seus discípulos para orar. E quando ele ora, você vai ver em Lucas 22, verso 42, um trecho de oração de Jesus é: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então percebemos que neste momento ali a atuação do Espírito. Por quê? Porque Jesus naquele momento ele está sentindo ali o peso da cruz, a agonia da cruz, ele está sentindo ali que a sua crucificação está próxima, mas o Espírito Santo, como ali sempre presente, fortalecendo e mostrando que Jesus não está sozinho e que o que prevalece é a vontade de Deus. Então a chama do Espírito no ministério de Jesus, ela nunca se apagou. Se fosse o caso, neste momento, talvez teria outras pessoas, teria até desistido ali do seu ministério, mas o Espírito Santo é aquele que dá força, é aquele que levanta, é aquele que ajuda, é aquele que revigora as nossas forças espirituais para continuarmos a nossa missão e a nossa caminhada nessa terra. Neste primeiro ponto, vai dizer assim: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No nascimento de Jesus, o comentarista da lição, ele escreve assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, irmão, nós vamos ver o Espírito Santo
como agente executor no nascimento de Jesus. Por quê? Porque Maria era virgem, Maria estava ali noiva de José, não tinha conhecido varão, não tinha conhecido homem. Então ali o anjo Gabriel chega para Maria e fala que ela dará à luz a um filho. E o agente executor dessa criança, que seria Jesus Cristo, seria o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus geraria no ventre de Maria o Salvador da humanidade. Nós vamos perceber que ele, o Espírito Santo, como agente executor dessa encarnação, já vale de início, logo aqui, antes que eu me esqueça, lembrarmos que a encarnação ela possui sentidos diferentes dependendo do segmento religioso. Possui alguns sentidos diferentes. Exemplo disso é o Espiritismo. O Espiritismo mesmo, ele alega, né, ele menciona que uma pessoa que cometeu más atitudes, cometeu pecados, cometeu más obras, atrocidades, enfim, esse estilo de vida que é errado, tanto ético, moral quanto espiritual, nós vamos perceber que o Espiritismo alega que essa pessoa que praticou tais obras, ela tem a possibilidade, a oportunidade de voltar novamente em uma outra vida para redimir as suas más. Tratando-se sobre Jesus, é diferente. Por que é diferente, Carvalho? Porque a encarnação de Jesus, ela é diferente no sentido de que ele não está encarnando em alguém, ele não está voltando em uma vida para redimir nada, até porque ele é santo, ele não precisa de se redimir com nada. Nós vamos perceber que a palavra encarnar, na etimologia da sua palavra, é uma palavra latina, que é incarnare, que significa fazer-se carne, ou seja, é uma divindade que vai se fazer carne para habitar no meio dos homens. É o que a Bíblia vai nos dizer e deixar bem claro no Evangelho de Jesus que João escreveu, no capítulo de número 1, verso 14. Ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então percebemos que biblicamente também o Verbo, que é Jesus Cristo, ele se faz carne, ele se transforma em carne, ele despiu da sua glória, ele se desfez da sua glória para ter um corpo humano só para habitar no meio do povo. Ele não encarnou uma outra pessoa, ele não veio em uma outra vida, não, ele se fez carne para habitar no meio de nós, a fim de nos dar a chance de sermos filhos de Deus e de herdarmos também a salvação que antes o homem tinha perdido lá no pecado de Adão. Bom, neste segundo parágrafo vai falar sobre o batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa história é bastante conhecida. Nós entendemos que Jesus ele vai ter com João para ser batizado. E quando Jesus chega então até a presença de João, João vai olhar para Jesus e vai dizer: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim a ser batizado? Aí tem aquela conversa, tem aquele diálogo. Porém, quando Jesus está sendo ali batizado por João, a Bíblia vai dizer que houve ali uma manifestação da Trindade. A palavra Trindade, você não vai encontrar ela na Bíblia, não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas vai ter várias situações a qual vai manifestar a presença da Trindade, a existência da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa passagem do batismo de Jesus é uma delas, a qual Deus brada do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou em outras traduções, em quem eu tenho prazer. E logo também, nesse mesmo instante, o Espírito Santo do Senhor descendo em forma corpórea sobre ele, Jesus. Então, há uma manifestação ali da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, Carvalho, por que teve essa manifestação da Trindade?
Por que houve essa manifestação? Primeiro, é Deus testificando que aquele que estava sendo batizado era verdadeiramente o seu Filho, era realmente Jesus, o Cristo, o Messias prometido, profetizado pelos profetas, vaticinado por porta-vozes do Senhor no Antigo Testamento. Ele estava ali para cumprir aquilo que as Escrituras tinham dito a seu respeito. Então ali Deus está testificando de Jesus como ele é realmente o seu verdadeiro Filho. Agora, por que o Espírito Santo também desceu? Bom, Deus testifica que ele é seu Filho. Agora, por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus corporeamente como uma pomba? Em Atos 1:8, irmãos, você vai perceber que a Bíblia vai dizer: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Captou a mensagem? Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Quem está dizendo isso? Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles receberiam a virtude do Espírito, o poder do Espírito, a presença do Espírito, a unção do Espírito que há de vir sobre eles. Para quê? Para ser testemunhas daquilo que eles tinham visto e ouvido através do ministério de Jesus. Você vai perceber, durante a caminhada que os discípulos estavam com Jesus, teve algumas vezes ali que eles tentaram fazer algo, algum milagre, e não conseguiram. Teve vezes que eles tentaram expulsar demônios, os demônios não saíram, teve que correr lá e chamar Jesus para expulsar os demônios. Aí lá em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus fala: olha, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Nós vamos entender que depois que Jesus ele sobe aos céus, os discípulos vão para o cenáculo do templo, permanecem ali unanimemente em oração, segundo a história, por 10 dias orando ali fervorosamente, unanimemente, com o mesmo propósito. Eles recebem essa promessa, eles recebem essa virtude. E quando eles recebem a promessa que Jesus fez do Espírito Santo, do poder, da unção, da presença, dessa virtude do Espírito, vocês vão perceber que eles vão pregar. Vai se levantar Pedro e os discípulos e vão pregar. E ao pregar ali para toda aquela multidão que ali estava, a Bíblia vai dizer que naquele momento ali se agrega quase 3.000 almas aos pés do Senhor. Repare que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a pregação é eficaz. Repare que quando a pessoa está cheia de unção, cheia da virtude do Espírito, cheia da presença de Deus, está cheia de Deus, a pregação é eficaz, o louvor é eficaz, o seu ministério é eficaz. Percebemos que quase 3.000 almas, a Bíblia relata que quase 3.000 almas se agrega ali aos pés do Senhor, porque receberam a virtude do Espírito. O que aconteceu então aí? Quando eles recebem, eles receberam a virtude para quê? Para testemunhar daquilo que eles tinham visto e ouvido sobre Jesus Cristo e seu ministério enquanto estava aqui na terra. Mas Carvalho, por que então que o Espírito desceu sobre Jesus? Para o capacitar para o seu ministério, para fortalecer, para ajudar a Jesus a cumprir o seu ministério. Porque ninguém, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E Jesus precisava sim da presença do Espírito Santo com ele, da ajuda do Espírito Santo. Porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Tanto é que depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Nós vamos ver isso aqui. Então, ou seja, Jesus, o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus para o capacitar para o ministério que ele estaria cumprindo a partir dali. Amém? Vamos então para o próximo ponto. Na tentação de Jesus. Começamos a falar aqui na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto,
é um cenário propício, veja bem, o deserto é um cenário propício para que as necessidades humanas venham à tona. Nós vamos entender que Jesus, quando ele estava no deserto, ele foi tentado de algumas maneiras. E Jesus foi tentado na fome, Jesus foi tentado na glória, no poder. Jesus foi tentado de várias maneiras. Agora, por que Jesus foi tentado? Tem várias explicações para isso, só que uma das finalidades a qual nós percebemos do porquê Jesus precisaria ser tentado, precisou ser tentado, é para mostrar para nós hoje que nós temos sim um sumo sacerdote capaz de se relacionar conosco nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades espirituais, nas nossas fragilidades emocionais, com as nossas necessidades humanas. Porque nós somos seres humanos, não adianta bater no peito e falar que é crente, isso e aquilo outro, porque você é ser humano, você é feito de carne e osso, então você tem as suas fraquezas. E Jesus precisou passar por aquilo ali para poder se relacionar conosco com propriedade. Porque não adianta, é a mesma coisa de alguém falar, pregar sobre um determinado assunto, sendo que não conhece o assunto pelo lado de dentro. É o que aconteceu com Jesus. Jesus precisou ser tentado daquela maneira, precisou passar por aquele deserto para poder se ver dentro de uma situação que hoje eu e você poderíamos até estar já, né? E mostrar também que é possível sim, é possível nós sermos fiéis a Deus, mesmo em lugares, mesmo em situações onde o maligno opera fervorosamente. Então, Jesus, ao ser tentado, ele mostra que é capaz de vencer o mundo sem se corromper. Foi ele mesmo que disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, você também consegue vencer. Se Jesus venceu, você também pode vencer, porque a Bíblia vai nos garantir isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Paulo que vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas só é possível vencer com a presença do Espírito Santo, com a virtude do Espírito. Porque Jesus, quando passou pelo deserto, o Espírito Santo estava sobre ele. Então, irmãos, quer vencer o deserto, quer passar essa prova, quer vencer as tentações, tenha a presença do Espírito, mantenha a presença do Espírito, seja constante em comunhão com o Espírito, que esse deserto vai acabar logo e você vai dar testemunho aí na sua igreja que passou este deserto com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? No segundo ponto, irmão, no segundo parágrafo, vai dizer assim: o Espírito Santo no ministério de Jesus. Eu já destaquei também, vou estar lendo com os irmãos. Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. Nós vamos ver que Jesus chamou a todos aqui que estão me ouvindo, todo mundo da face da terra, foi chamado por Cristo à salvação, mas escolheu a muitos para uma obra específica aqui na terra, para que cumpra uma missão específica aqui na terra, porque entendemos que esses muitos que foram chamados para a salvação, mas poucos os escolhidos foram escolhidos para uma obra específica, para uma missão específica, a qual Deus designou que seja cumprida. Só que nós vamos entender, irmãos, que você que foi, ou melhor, escolhido para uma obra específica, nós sabemos que não se pode fazer de qualquer maneira, não se pode cumprir uma missão de qualquer jeito, porque missão que se faça, ou que vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, automaticamente aí ela vai ser uma missão mal sucedida, uma missão falha. Se queremos cumprir uma missão bem sucedida, uma missão que venha a ter bons resultados, que venha a ser concluído com êxito, nós
temos sim que ter a presença do Espírito Santo. Repare que a missão de Jesus começou depois que o Espírito desceu sobre ele. Então não adianta querer cumprir a sua missão de qualquer maneira. Não adianta querer pregar de qualquer maneira, querer cantar de qualquer maneira, evangelizar de qualquer maneira. Não adianta você querer dirigir uma igreja de qualquer maneira. Não adianta querer viver uma vida desgarrada dessa maneira, sem a unção do Espírito Santo. Por que isso, rapaz? Porque tem muitos por aí que estão querendo pregar de qualquer maneira, fazer a obra de Deus de qualquer maneira, assumir um compromisso de qualquer maneira, estão querendo subir nos altares de qualquer maneira, estão achando que tudo vai ser feito e ninguém vai fazer nada com isso. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Talvez agora não aconteça nada com você. Talvez agora a mão de Deus talvez nem pese em você agora. Mas uma coisa é certa: o dia do julgamento tu vai prestar conta com Deus, rapaz. O dia do julgamento vai chegar e você vai prestar conta com Deus. Por querer subir no altar de qualquer maneira, por querer pregar de qualquer maneira, por querer conduzir um povo de qualquer maneira, por querer levar um povo à perdição, que a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Se você não está tendo visão de Deus mais, se não tem unção do Espírito, se a presença de Deus já se afastou de você, assim como fez com Saul, e você ainda assim não quer retirar aí o teu pezinho do trono, meu irmão, tu vai prestar conta com Deus. Então arrepende enquanto é tempo, enquanto ainda tem a oportunidade de voltar atrás, de lembrar onde caiu e voltar ao primeiro amor. Precisamos ter humildade de reconhecer onde caímos e voltar ao primeiro amor, porque ainda há oportunidade. Não prega de qualquer maneira, não faça de qualquer maneira, não evangeliza de qualquer maneira, não suba no altar de qualquer maneira, não queira dirigir uma igreja de qualquer maneira. Está legalzinho, está gostosinho na cadeira, meu filho? Levanta da cadeira e se arrepende primeiro. Depois, se Deus por misericórdia quiser, Ele restitui o teu lugar. E se não quiser, meu amigo, é melhor servir para o céu do que ser servido aqui na terra e ir para o inferno depois. Tá ok? Então assim, precisamos entender que sem a unção do Espírito, sem a presença do Espírito, o ministério não vai fluir. É um passo para frente, dois passos para trás. Não vai render ministerialmente, não vai conseguir prosseguir ministerialmente sem a unção do Espírito Santo, porque é a unção, é a presença que faz a diferença na vida de um servo ou de uma serva de Deus. Entendido, meu querido? Detalhe, além disso, olha o que o comentarista diz: a missão de Jesus. Nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Ele apregou liberdade aos cativos. Ele deu vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. Tudo isso com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, ele coopera com o nosso ministério a fim de chegar com êxito naquilo ao qual Deus determinou, naquilo ao qual Deus o comissionou para cumprir enquanto estiver com vida nessa terra. Amém? Próximo ponto, então, para aprendermos um pouco mais aqui. Segundo ponto vai dizer: Jesus e a oração em seu ministério. Sobre o valor da oração, aqui o comentarista diz: ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Repararam uma coisa aqui que é bem interessante? O comentarista disse que a oração ali não é uma oração litúrgica, para se exibir, para mostrar também, que ora bonito, com palavras bonitas, nossa, como o irmão ora. Irmão, não adianta nada falar palavras bonitas se não estiver chegando no trono de Deus. Pode falar um livro inteiro, um dicionário inteiro de palavras bonitas, que se não chegar com um cheiro suave, não vai chegar até o trono de Deus. Ou melhor, não subir como um cheiro suave, não vai chegar até o trono de Deus. Então, palavras bonitas, irmão, não surpreende Deus, não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado, um coração contrito, uma pessoa obediente à sua palavra, fiel à sua palavra. Isso sim
é algo que chama a atenção de Deus. E não meras orações, meras rezas que ficam repetindo palavras e palavras e palavras. Também a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, é uma oração modelo. Não quer dizer que necessariamente você tem que repetir ali constantemente como uma reza litúrgica. Lógico, também não quero ser tão ignorante a ponto de falar que a oração do Pai Nosso você não deve orar. Lógico, você deve orar a oração do Pai Nosso, até porque foi Jesus mesmo que ensinou. É a oração padrão. Porém, queremos entender que quando Jesus ensinou aquela oração, ele não estava dizendo para os discípulos ficar repetindo aquelas mesmas palavras. Ele deu um modelo de como que se deve orar. Como que se deve orar na oração do Pai Nosso? Primeiro, ele vai orar: Pai Nosso que estais no céu. Em João capítulo 1, verso 11, a Bíblia vai dizer assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então percebe que Jesus, ao começar a oração do Pai Nosso, dizendo Pai Nosso que está no céu, ele quer mostrar para os seus discípulos para não olhar para Deus apenas como Deus, não olhar para Deus apenas como Senhor, mas olhar para Deus também como um Pai. E um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que é amoroso, um Pai que é carinhoso. Ou seja, Jesus está mostrando para os discípulos que eles podem se achegar com confiança até a presença do Pai, porque o Filho ele tem acesso direto à presença do Pai. A Bíblia vai dizer: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, ou seja, podemos nos achegar com confiança até a presença do Pai, porque o véu do templo já se rasgou de alto a baixo, o sacrifício já foi feito. Então sim, temos sim a chance, ou melhor, temos a ousadia de chegar diante do Pai, porque o véu já foi rasgado, porque nós somos filhos, recebemos a Cristo como Salvador de nossas almas. Então nós temos Deus como nosso Pai. É o que Jesus começa a ensinar, chamando Pai Nosso que está aí no céu. Santificado seja o teu nome. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, ele está mostrando para os discípulos que precisamos reconhecer a Deus como Deus que é santo, que é poderoso. Ele está mostrando que devemos prestar honrarias a Deus, prestar culto a Deus, honrar a Deus também, não só com as atitudes, mas também com as nossas palavras. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Repare que quando Jesus ensina, venha a nós o teu reino, mostra o que é prioridade, o que tem que ser prioridade na vida de um servo ou de uma serva do Senhor. Que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. O meu reino, ele não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando eu digo, venha a nós o teu reino, quer dizer, Pai, eu quero cumprir a tua vontade. Pai, eu quero colocar as coisas do céu, as coisas do reino, em primeiro lugar na minha vida. Isso venha a nós o teu reino. Logo em seguida, seja feita a tua vontade, isto é, submissão a Deus. Mesmo que eu esteja muito querendo alguma coisa, mesmo que eu esteja muito querendo algo, a minha vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre tem que prevalecer sobre a minha vontade. Isso é submissão a Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso é dependência. Jesus está ensinando que nós somos dependentes do Pai, somos dependentes dele. Então, quando ele ensina o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele está mostrando que nós somos dependentes de Deus para tudo em nossa vida. Em seguida, perdoa as nossas ofensas.
Isso Jesus ensina que para reconhecer que somos pecadores, Pai, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. Ele está mostrando que precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e assumir a condição de pecador, para que assim podemos chegar até Deus e falar: Pai, me perdoa porque eu pequei. Então, ele está mostrando que precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Em seguida está assim: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando Jesus ensina esse trecho da oração do Pai Nosso, ele está dizendo que Deus é um Deus que guarda, é um Deus que livra, é um Deus que ampara, é um Deus que cuida, porque não nos deixes cair em tentação, está dizendo um Deus que guarda, mas livrai-nos do mal, está dizendo de um Deus protetor. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração completa, é uma oração que tem todos os princípios para ser uma oração bem sucedida, quando você tem uma vida no altar de Deus. E para finalizar esta oração do Pai Nosso, ele vai dizer: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. O glória. O que quer dizer isso, irmão? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Isso é fácil de entender. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Homem nenhum pode ter glória que só cabe a Deus. A glória é para Deus, o louvor é para Deus, a honra é para Deus. Então não adianta eu querer pegar uma glória que é do Senhor. Foi o que nós dizemos na lição passada sobre Ezequias. O erro de Ezequias foi querer pegar, foi não dar a glória devida para Deus. Antes absorveu em seu ego toda a glória das suas vitórias para si, e este foi o erro de Ezequias. Então, ou seja, a glória, irmão, é para Deus. Se você prega e a alma se rende aos pés do Senhor, a glória é para Deus. Se você ora e pessoas são curadas de enfermidades, a glória é para Deus. Se você canta e os céus abrem e pessoas são libertas, a glória é para Deus. Se você evangeliza e arrasta multidões atrás de você, a glória é para Deus. Se você tem dons espirituais e eles são usados frequentemente, a glória é para Deus. Tudo quanto você fizer, faça-se para a glória de Deus, porque quando você desaparecer, Deus vai aparecer na sua vida e no seu ministério. Não queira pegar a glória de Deus para si. Se contente com o que Deus te deu, porque a glória é para Ele. Aleluia. Glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Vamos lá então, continuando a lição, do perdendo o foco. Irmão, o segundo parágrafo aqui é uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus, se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Bom, aqui nós vamos entender que a oração, ela tem que ser frequente em nossas vidas, sim, mas o que nos ensina neste trecho aqui do comentarista é que toda decisão que nós tomemos em nossas vidas, antes de ser tomada, nós deveríamos orar a Deus, pedir direção a Deus, perguntar para Deus: é isso mesmo que o Senhor quer? Oh Deus, oh Pai, é isso mesmo que eu posso fazer isso? Isso agrada ao Senhor? Eu posso ir em tal lugar? O que eu devo fazer, Senhor? Senhor, qual é a melhor decisão a ser tomada? Pai, o que eu devo fazer na situação do irmão A ou na situação da irmã B? Então, ou seja, sempre orar antes de tomar qualquer decisão
antes de fazer qualquer coisa. Exemplo disso é Jesus. Jesus orava constantemente, frequentemente, e esse é o modelo que nós devemos seguir. Próximo ponto, uma vida na unção do Espírito. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina, se tornarem meramente burocráticas. Entende uma coisa, irmão? Veja bem, aqui está falando para o obreiro, está falando para quem está na frente de algum trabalho na igreja, na congregação, está falando para obreiros que têm algumas funções na igreja, função administrativa, como eu já disse aqui, função de ensino, função na música. Existem obreiros que tocam instrumentos, obreiro que leciona, obreiro que ensina, obreiros que trabalham na tesouraria. Então, ou seja, existem funções diferentes. E talvez por acumular funções, exercer várias funções, uma determinada área do seu ministério deixe a desejar. Talvez pegue uma coisa só, faça uma coisa só, mas faça bem feita, faça com amor, faça com dedicação. É melhor do que pegar 10 coisas, 10 trabalhos na igreja, 5 trabalhos na igreja e fazer todos com 30% de qualidade, do que você pegar um só e fazer ele com 100% de qualidade. Faça-se, faça bem feito, faça mas faça bem feito. É melhor do que pegar 5, 10 e fazer um negócio, como se diz, meia boca. A Bíblia vai dizer, se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Eu falo por experiência própria. Eu não gosto, irmãos, eu não gosto de pegar e ver uma pessoa dar um ensino, dar um estudo, até mesmo dar uma palavra, e chegar lá e ficar lendo a Bíblia. Irmão, eu, Iago Carvalho, eu não gosto. Talvez você até goste, mas eu não gosto. Porque isso para mim, irmão, é falta de dedicação naquilo que é chamado. Isso a Bíblia deixa bem claro. Se é ensino, que haja dedicação. E dedicar, irmão, exige tempo. Dedicar exige dinheiro também. Acho que não. Para dedicar o ensino exige dinheiro, porque você tem que comprar livro, daí você vai fazer curso, você vai estudar. Isso não cai do céu, conhecimento não cai do céu. Deus não vai pegar uma enciclopédia e vai entornar dentro da sua cabeça e você vai saber tudo. Negativo, irmão. Conhecimento, dedicação, exige tempo, exige dinheiro, exige esforço da tua parte, exige noites mal dormidas, exige você pegar 7 horas, começar a estudar 7 horas da noite e acabar o seu estudo para você lecionar no outro dia às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã. Aí você chega na igreja ali todo arrebentado. Por quê? Porque ficou a noite inteira, a madrugada inteira, até de manhã estudando, para chegar no domingo de manhã, dar um negócio legal, dar uma palavra interessante, uma palavra, um alimento sólido para a igreja. Aí eu vejo pessoas que pegam a revista e vai lá e começa a ler. No batismo, antes de iniciar. Irmão, pelo amor de gente, faz isso não. Isso é negligência com a palavra de Deus. Isso é falta de interesse com as coisas que são de Deus. Se você não quer fazer bem feito, dá para alguém que quer fazer, mas não faça a obra de qualquer maneira, não ensine de qualquer maneira. A igreja é santa, precisa comer um alimento sólido, não um miojinho que você faz ali com 5 minutos e está pronto, não. Exige tempo. Então, se não quer fazer bem feito, não faça, entregue para alguém que quer fazer bem feito e quer ter uma palavra sólida, um alimento sólido, um alimento consistente, um alimento que vai fazer ela caminhar mais 40 dias. Não, irmão, para com isso. Então não trate a obra de qualquer maneira. Se vai fazer, faça bem feito. Não deixe cair na rotina, seja criativo. Prenda a atenção do seu público, chame a atenção dos seus ouvintes. Faça eles querer aprender, a querer ouvir através de você aquilo que você tem a transmitir. Faça eles acharem interessante a sua maneira de ensino. Senão eles não vão aprender. E quem não aprende, irmão, não aplica. Quem não aprende, não aplica. Como eu vou aplicar algo na minha vida se eu não conseguir aprender aquilo que foi ensinado? Então, ou seja, isso é para o obreiro. Porém, na sequência aí, vai falar da unção do Espírito na vida do crente. E o comentarista, ele escreveu assim: viver uma vida na unção do Espírito
não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Sabe o que é isso? É aquelas pessoas, aqueles famosos crentes que vê uma pessoa ali usada por Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que é usada por Deus de uma forma tremenda. Deus abençoou, é só para ele. Não é não, irmão, para com isso, não é só para ele não. Se Deus usa o irmão no dom da palavra, Deus pode usar para você também. Basta você estudar, pedir, dedicar. A Bíblia diz: escolha um dos melhores dons. Terá 9 dons para você escolher, escolha um e busque, corra atrás. Qual o dom que você tem corrido atrás dele? Talvez tenha até pedido o dom da palavra, de profecia, de visão, de revelação, discernimento. Mas tem buscado para isso? Tem dedicado a isso? Eu acho muito bonito como o irmão prega. Eu também queria pregar igual ele. Você tem estudado a Bíblia? Você tem procurado entender a Bíblia? Quanto tempo por dia você dedica à leitura da palavra? Quantos dias por semana você dedica ao estudo da palavra? Quantos comentários bíblicos você costuma ler? Quais os escritores confiáveis que você costuma ler as suas obras? Quais bíblias de estudos você tem na sua casa? Pergunta que não quer calar: você gosta de ler? Tem que gostar de ler. Se não gostar de ler também, deixa eu aqui, não é desanimar, mas se não gostar de ler, fica difícil aprender. Se não gostar de ler, fica difícil crescer no conhecimento sem a leitura. Fica difícil. Eu acho muito bonito Deus usar o irmão, Deus usar a irmã. Irmão, não está fora do seu alcance. Está no seu alcance. Você pode ter também. O Espírito Santo é dado para todos. Antigamente, na antiga aliança, o Espírito era dado sob medidas para profetas, sacerdotes, reis. Era dado sob medida. E outra coisa, se retirava, era dado para uma obra e logo depois Deus não retirava ele. Hoje não. Hoje o Espírito foi derramado. Hoje o véu rasgou, o Espírito foi derramado. Você pode pegar, você pode querer, você pode buscar, que você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber a presença do Senhor. Você pode ser usado de uma forma poderosa, muito mais além do que aquele homem ou aquela mulher que você tem visto pregar, tem visto fazer a obra de Deus com tanto amor e dedicação. Eu queria ser igual ao fulano. Não, irmão, para com isso. Para com esse negócio de querer ser igual ao fulano, não, irmão. Deus fez ele, Deus fez ele. Deus fez você do seu jeito. Deus vai te usar do seu jeito. Você pode ser, deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser até mais usado do que aquele irmão ou aquela irmã. Mas aonde está a sua dedicação? Aonde está a sua perseverança? Aonde está o seu anseio? Almejar a presença, querer a presença, ter sede da presença, dedicar a vontade de Deus. Onde é que está? Se você está cumprindo, irmão, eu vou aqui te animar um pouquinho. Se você está seguindo isso, se você está buscando, então fique calmo, que no tempo certo Deus vai te abençoar. Você vai ser usado de uma maneira poderosa, grandemente, pelo Senhor. Chegamos então ao término da nossa lição, essa lição de número 4. Eu creio que foi uma lição proveitosa, mas como eu digo sempre, pessoalmente aqui, eu digo sempre isso: estudo nós aprendemos, mas nós vamos aprender muito mais quando tiramos um tempo em casa para aprendermos sozinhos, lendo Bíblia, lendo livros, buscando, correndo atrás. Porque isso aqui é uma visão panorâmica, isso aqui é um resumo de um estudo. Mas vai na sua casa aí, pega o que eu acabei de falar, pega a sua Bíblia, a sua revista, busque fontes, corra atrás, leia livros, que você vai ver o tanto que você vai crescer em conhecimento da palavra do Senhor. Então fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado por ter me suportado até aqui neste momento. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma maneira poderosa. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.